Olá, hoje à noite nós vamos ter a aplicação Envio de Reiki. Se você quiser receber, deixe o seu nome aqui nos comentários que eu estarei enviando para você. E eu vou falar um pouquinho sobre a meditação Gassho, que é a meditação do Reiki, que todo reikiano faz antes da aplicação e também faz todos os dias. E se você puder fazer essa meditação antes de receber o Reiki, e também pode aplicá-la em todos os dias. É um excelente medicamento, é um excelente remédio. Então eu vou falar sobre os 5 princípios do Reiki e vou falar um pouquinho sobre cada um desses princípios. Ele começa assim: só por hoje, não me zangarei, não ficarei irritado, não sentirei raiva, não me preocuparei, serei grato, farei meu trabalho com muito amor e com zelo, e serei gentil com todas as pessoas a quem eu encontrar. Não se irrite, não se zangue, não se aborreça. Quando a gente pensa nisso, parece muito fácil controlar tudo isso. É óbvio que tem momentos no nosso dia ou na nossa vida que a gente se irritou, se aborreceu, se zangou, teve raiva, mas o mais importante é que a gente reconheça esse sentimento, reconheça o que causou isso e o que causou em nós, mas que a gente não fique colocando gasolina na fogueira, que a gente não fique alimentando esse tipo de sentimento, porque a raiva, ela é um verdadeiro veneno. Ela envenena as nossas células, ela envenena o nosso coração e ela envenena a nossa mente. Então, não vamos deixar que um capítulo da nossa vida defina todo o resto do curso dela. Se você sentiu, se alguém não foi justo com você, ok, é justo que você sinta naquele momento, mas depois você reconhece, processa isso dentro de você e segue. Infelizmente, a gente não pode mudar os outros, a gente não pode mudar ninguém. A única pessoa a quem nós podemos mudar é a nós mesmos. Então, quando nesse mantra a gente fala não se zangue, não se irrita, não sentirei raiva, tudo bem se você sentir, mas deixa ir, processa isso e deixa ir, não se apegue, não coloque mais elementos que mantenham isso vivo dentro de você, porque só vai fazer mal para você mesmo. Quando perdemos o nosso centro, perdemos o nosso sincronismo com o universo e com a vida. E a gente passa a atrair energias que estão compatíveis com a nossa. E a gente percebe que tudo começa a dar errado. As pessoas não têm a disposição de ajudar, as coisas não acontecem. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar esse sentimento, essa irritação dentro da gente. Não te preocupes significa romper os laços com o sentimento de ansiedade e de preocupação com o que virá. Quando a gente aprende a entregar e a confiar e sabe que cada coisa que está na nossa vida e no nosso caminho serve a um propósito muito maior, nós aprendemos a relaxar. Então, em cada situação que a gente enfrenta, a gente avalia se a gente tem algo a aprender com aquilo, se a gente tem algo a desenvolver com aquilo, se a gente tem algo para crescer com aquilo. Todo crescimento gera um pouquinho de dor e desconforto. E às vezes essas situações que acontecem, esse desconforto é um desconforto evolutivo, que nos impulsiona, que nos leva para frente. Então, não sentir controlar essa ansiedade é muito importante. E nós controlamos muito a ansiedade através da meditação, da oração, da paz e da calma. E isso é uma prática, eu não estou dizendo aqui que isso é uma coisa fácil de se atingir,
Mas se você, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Se todo dia você ficar repetindo isso, isso vai fazer parte do seu ser, vai fazer parte do seu corpo, vai fazer parte da sua mente e vai fazer parte das suas emoções. Ser bondoso com os outros. Vamos honrar os nossos pais, os nossos antepassados, os idosos, os nossos professores, o nosso próximo e o universo. Afinal de contas, nós estamos todos interligados. Qualquer coisa que algum ser humano faça em algum momento da sua vida está compatível talvez com a condição daquilo que ele possa dar naquele momento. E nós precisamos muito desenvolver um sentimento de compaixão, primeiro com a gente mesmo, nos perdoando, porque muitas vezes a gente fez o que a gente tinha condição de fazer em um dado momento. Mas isso não significa que você vai se punir e se cobrar o resto da sua vida por conta disso. E quando a gente desenvolve esse olhar de compaixão e amorosidade com nós mesmos, nós também somos capazes de ter compaixão com os outros. Diversas religiões faladas de uma forma um pouco diferente dizem a mesma coisa. Ama o seu próximo como a ti mesmo, respeite o seu próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para ti. Então, esse mantra é o mantra da compaixão. Seja aplicado e honesto no seu trabalho. O nosso trabalho também é um instrumento do universo com o propósito de fazer esse mundo ser um lugar melhor. Em primeiro lugar, nós temos que ser honestos com a gente mesmo, honestos com a nossa alma. Se a gente estiver satisfeito com o que a gente está fazendo, a gente vai fazer bem. E as pessoas que receberão os frutos do nosso trabalho sentirão isso. Então, sempre lembrando que não basta a gente fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho com amor, com entrega, com dedicação e com gratidão acima de tudo. Expressar nossa gratidão. Esse talvez seja o princípio mais difícil da gente praticar, né? E esse princípio vem sendo muito comentado, da importância dele e do impacto que ele faz na nossa vida. Muitas vezes a gente valoriza as coisas só quando a gente perde, mas a gente não precisa deixar nada disso acontecer para que a gente tenha essa valorização. E a gratidão, ela se refere às pequenas coisas na nossa vida. Quando você, durante o seu dia, vai agradecendo a pequenas coisas que vão acontecendo, o seu dia se enche de pequenas bênçãos. E você começa a voltar o seu olhar para as coisas boas. Às vezes acontece no nosso dia uma coisa ruim e aquela coisa ruim toma todo o valor de todo o resto das pequenas coisas que aconteceram e que a gente não soube valorizar. Então, a gratidão é um princípio muito importante. Quanto mais gratidão a gente tiver por tudo que a gente tem, mais daquilo, mais do mesmo a gente obterá. Então, sejamos gratos à nossa saúde, sejamos gratos à nossa paz, sejamos gratos aos momentos em que a gente consegue estar presente, recebendo esse presente divino, onde a gente consegue estar no aqui e no agora, onde a gente consegue estar construindo, onde a gente consegue estar trabalhando, formando o futuro, não só nosso, mas de outras pessoas também que nos rodeiam. Então, sejamos gratos.